A gente tem alguns movimentos voltando, defendendo algumas condições, especialmente por meio das redes sociais. É importante a gente falar sobre eles. A gente já falou um pouquinho sobre esse tema de hoje, mas a gente volta a falar sobre isso de uma outra perspectiva, porque de qualquer maneira é um tema que está sendo colocado em discussão e que, a meu ver, acaba influenciando bastante o modo como mulheres, especialmente mulheres jovens, se enxergam dentro da dinâmica afetiva. Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala aí sobre a questão da moda e da defesa das esposas troféu. A gente vai falar sobre isso. Quando eu vi as pessoas falando sobre isso no começo, eu achei que isso fosse em tom de brincadeira, não achei que fosse sério, mas depois eu vi que tinha muita mulher que produzia isso como conteúdo. A gente tem isso produzido como conteúdo, a gente tem isso como um conteúdo que pode influenciar o modo como as pessoas pensam, como as mulheres pensam, como as mulheres enxergam sobre si, sobre as dinâmicas amorosas, sobre as dinâmicas afetivas. Por isso a gente volta a falar sobre isso aqui hoje. Bem, a grande problema da viralização disso ou desse tipo de conteúdo é que a gente tem o patriarcado sendo sustentado pela voz das mulheres. O que acontece? Hoje em dia, atualmente, já não cabe mais um patriarcado impositivo, no sentido de alguém mandar e a mulher obedecer, alguém falar, não, você vai fazer o serviço de casa desse jeito, você vai ficar em casa porque você é minha esposa, ou você não pode trabalhar. Não, hoje não necessariamente o patriarcado funciona por meio dessas dinâmicas, assim como outras relações de poder já não funcionam mais por meio dessa dinâmica. Relação de trabalho é um belo exemplo. Hoje a gente tem um sujeito aí se explorando e achando que é um grande realizador de si, porque ele não tem mais patrão, né? Independente se ele trabalha absolutamente o dia inteiro, de cedo até de noite, ele vai achar que ele é esse sujeito que está comprando a sua independência, apesar dele continuar estar sendo explorado. Bem, mas voltando para o tema, a gente tem uma relação patriarcal que funciona pouco atualmente por meio da imposição, mas ela funciona bem por meio de uma espécie de servidão voluntária. Uma servidão voluntária quando a gente vai ter esse patriarcado ser difundido aí pela voz das mulheres. E tem um certo sentido isso voltar em até certa proporção, porque a gente tem aí nos últimos anos, nas últimas décadas, grupos de mulheres que antes não trabalhavam e que agora vão ter acesso ao mercado de trabalho. Claro que a gente tem muitas mulheres, mulheres pobres, mulheres negras que sempre trabalharam, mas a gente tem um grupo de mulheres que vai para o mercado de trabalho nas últimas décadas e vai perceber que trabalhar não é tão libertador assim, não é tão libertador como venderam. O fato da mulher conquistar uma determinada independência financeira, ou da mulher ter acesso a uma certa autonomia, não transforma ela de fato em uma mulher livre, até porque ela está presa em outras dinâmicas, na dinâmica do trabalho. Ela continua participando de uma relação de poder, de uma dinâmica de poder, e isso que parecia muito promissor, logo se percebe que não é, porque a mulher assim vai continuar sendo explorada, assim como todo mundo que está no mundo, ela vai ser explorada por alguém. E a gente tem a volta aí dessa defesa e da busca de se tornar uma esposa troféu como um espaço de, sei lá, mais tranquilidade, ou mais calma, ou de menos desespero, ou de menos angústia, ou de mais facilidade. E isso pode ser verdade até a página 1, porque na página 2 a gente já consegue ver algumas problemáticas dessa defesa. Mas um primeiro ponto que eu gosto de levantar aqui vez ou outra é em relação ao que busca o feminismo de modo geral. É muito comum nesse tipo de conteúdo ter comentários sobre mas o feminismo é sobre liberdade, é sobre a mulher fazer o que ela quer, e não é bem assim. Eu acho que o feminismo é um movimento, antes de qualquer coisa, que permite a gente entender que as nossas vontades, elas não são tão nossas assim. Todas as nossas vontades e todos os nossos desejos, eles são construídos de modo coletivo, em uma sociedade, uma cultura, e a partir do momento que a gente está dentro de uma sociedade patriarcal, os nossos desejos, eles vão atender aos desejos do patriarcado. Então o feminismo, ele é antes sobre entender como funcionam as dinâmicas do nosso desejo, do que necessariamente entender que o feminismo é sobre a mulher fazer o que ela quer. Óbvio que isso vai ter uma base religiosa bastante perigosa, da defesa de uma certa ideia de qual é o papel da mulher, qual é a função da mulher, ou como deve ser o comportamento de uma mulher, que deve ser calmo, que deve ser dócil, que deve ser pacato,
imediato, que deve ser sempre depois do homem, que deve ser a partir do comportamento do homem. Necessariamente a gente tem uma base religiosa muito forte para isso. Mas uma autora que a gente está conversando aqui no canal, que é a Teresa de Lauretis, ela vai dizer uma frase que é bastante importante, é a ideia de que não é o sistema das relações reais que governam a existência, mas a ideia das relações imaginárias que vão governar a existência. O que isso quer dizer para esse caso específico? Quando a gente consome muito esse tipo de conteúdo, a gente começa a acreditar que a gente consegue, ou a mulher que consome esse tipo de conteúdo, ela de fato vai acreditar que é possível ser uma esposa troféu, que ela consegue alcançar esse espaço, esse lugar aí de ser uma esposa troféu. Mas a gente pode pensar sobre isso, se a gente olha para essas mulheres, a gente já consegue fazer uma série de exclusões aí. A gente vai ter mulheres que necessariamente são jovens, porque a juventude ela vai ser um fator determinante para essa mulher ser uma esposa troféu. A gente vai ter uma mulher que necessariamente é magra, que quase sempre essa mulher vai ser branca. Então a gente tem um grupo específico de mulheres que vão conseguir ou que podem se tornar esposa troféu. É claro que a gente pode ter uma ou outra que foge à regra, a gente pode ter uma ou outra que foge à regra, mas de modo geral, uma esposa troféu ela é branca, ela é magra e ela é jovem. Uma outra autora que a gente já discutiu aqui no canal também, que é a Valesca Zanello, que tem um livro intitulado A Prateleira do Amor, vai falar sobre essas dinâmicas de escolha. Ela vai falar que mulheres que vão atender esses padrões, que vão atender essas especificidades, uma mulher jovem, uma mulher magra e uma mulher branca, ela vai estar em lugares mais disponíveis ou mais visíveis na prateleira do amor, e essas mulheres elas vão ser escolhidas mais rapidamente, enquanto que uma mulher negra, enquanto uma mulher gorda, enquanto uma mulher mais velha, ela vai ter mais dificuldade de ser escolhida nessa prateleira, porque ela não atende essa série de pré-requisitos para ser isso que é ser uma parceira ideal. Isso atende uma outra ideia básica da feminilidade, que é a ideia de que a mulher ela só é realizada pelo casamento. Então, hoje a gente consegue perceber isso de modo muito recorrente no discurso das mulheres, e mesmo de mulheres que sejam independentes financeiramente, que tenham seus trabalhos, que tenham suas carreiras, que tenham suas coisas, seu patrimônio. Mesmo assim, é muito comum a gente perceber na fala dessas mulheres um certo desfalque porque essa mulher não tem um marido, porque essa mulher não tem um homem que ela conseguiu conquistar. Então, isso entra aí nessa lógica, porque ser uma esposa troféu seria o máximo dessa conquista da feminilidade aí, que é conquistar um bom partido, como se dizia antigamente. A gente consegue pensar, contudo, em duas problemáticas relacionadas a esse discurso. Primeiro que é a questão da redução ou da retirada de liberdade por parte dessas mulheres. Quem está pagando, no caso, o homem conquistado que está pagando, ele não está pagando uma esposa troféu para ela ter liberdade, para ela ter várias amigas, para ela ter um pensamento próprio, imagina. Essa mulher necessariamente ela vai ter que cumprir com alguns protocolos. Ela vai estar disponível para ele, ela tem que estar disponível para ele, ela precisa manter a sua magreza e a sua juventude o máximo que ela conseguir. Então essa mulher ela vai ter que estar aí sempre cuidando do seu corpo, a vaidade vai ser o seu grande cerne. Esse homem que paga, ele paga essa mulher necessariamente para ela ser uma extensão de si. A partir do momento que ela deixa de ser uma extensão de si, ela vai começar a ter um problema. E o outro problema, muito diretamente, é em relação ao fato de que a gente já falou que a gente tem pontos chaves aí para alguém ser uma esposa troféu, que é ser jovem e ser magra. E a gente tem duas questões: todo mundo envelhece e todo mundo tem o seu corpo transformado ao longo da vida. Então, a partir do momento que essa mulher envelhece, ela deixa de ser interessante para esse sujeito que está pagando. A partir do momento que acontece alguma coisa e por algum acaso essa mulher, sei lá, engorde ou modifique o seu corpo de alguma maneira que não seja mais atraente para esse homem que paga, ela também deixa de ser interessante, justamente porque ele tem condição de pagar alguém que preenche aqueles pré-requisitos que ela preenchia anteriormente. E aí, gente, todo mundo conhece, todo mundo tem na família, seja de esposas troféus ou não, exemplos de mulheres, especialmente mulheres maduras, que passaram por divórcios bastante penosos, por divórcios bastante sofridos, porque não tinha porque não tinha como se manter, porque não tinha como construir uma carreira depois de determinada idade, porque não conseguia lidar com a decepção que foi, de repente, esse rompimento, que é a questão de você ter que reconstruir uma vida sozinha, sendo que antes você tinha uma vida dois, e isso é muito comum na vida da mulher, sejam de mulheres pobres, seja de mulheres de classe média, ou seja de mulheres com dinheiro, e seja de mulheres que são pagas para serem esposas troféus. A partir do momento que você precisa passar por um divórcio, sem você ter o seu, sem você
ter aquela autonomia financeira, ainda que mínima, isso vai ser um grande problema, porque isso te coloca em relação a problemas diretos, subsistência, ou às vezes de ter que se manter numa relação, às vezes até violenta, porque não tem como se livrar daquela situação, especialmente se essa mulher tem filhos, especialmente se essa mulher não tem nenhuma condição de se bancar. Por mais que pareça muito tentador, especialmente para mulheres mais jovens, para mulheres que estão formando a sua vida por agora e que estão pensando e estão percebendo as dificuldades de construir uma vida por agora, é essencial a gente perceber o quanto que esse discurso é problemático e o quanto que esse discurso ele retira das mulheres coisas que a gente demorou muito tempo para conquistar, que é a possibilidade de construir um pensamento próprio sobre si. E aqui eu nem estou falando sobre legislação, eu estou falando sobre uma possibilidade de você construir a si próprio como sujeito dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades. É isso, até mais!